No programa de hoje, o livro que ilumina é Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis. Leon Denis, né, contemporâneo de Kardec, que vai conhecer a doutrina espírita aos 18 anos, né, lendo o Livro dos Espíritos, e que depois vai se tornar um divulgador, né, da doutrina, tendo aí 8 obras publicadas pela FEB, né. E quem somos? De onde viemos? Para onde vamos? As perguntas difíceis, né, da gente Nada responder. fáceis, né? Nada fácil. Mas ele se destrincha sobre essas questões, né? Trazendo uma boa filosofia à luz da doutrina espírita, né? Eu gosto muito desse livro. O Problema do Ser, do Destino e da Dor, aliás, eu tenho que declarar que é uma das minhas leituras assim prediletas, porque esse autor, ele ao mesmo tempo é um filósofo, porque ele escreve com uma profundidade impressionante, mas também é um poeta, porque a linguagem dele é muito bonita, muito bela, é de uma sensibilidade assim impressionante. Não é? O Pedro estava até vendo aí um texto ou outro, né, Pedro? Que ele, ao mesmo tempo que ele é filosófico, ele ele fala, também é poético, né? Aqui na introdução, aqueles a quem incumbe a alta missão de esclarecer e guiar a alma humana parecem ignorar a sua natureza e os seus verdadeiros destinos, falando, né, das universidades, das escolas e inclusive das diversas religiões, né? Porque aprendemos tanto ao longo de séculos e séculos, tantos conhecimentos, e ainda assim existe algo incompleto, existe um vazio que não nos sentimos preenchidos, né? Essas instituições não vêm tratar do problema principal, né, que ele coloca, que é o problema da vida, né, daí por isso essas perguntas, né. A religião ele coloca aqui como o padre, sem usar a razão, né, não tem a comprovação dos fatos também. E a escola, né, que trata, desenvolve a inteligência, mas não traz a questão da inspiração, do amor, do esforço no bem, né? Daí a importância desse livro, porque ele toca no problema do ser, né? Vai falar desde o pensamento, né, a personalidade integral, porque na verdade nós somos espíritos imortais, né? Isso ele deixa claro aqui. Depois vai falar do problema do destino, porque a gente às vezes não sabe nem o que está fazendo aqui, né, nem para onde vai. E ele vai explicar exatamente isso para dizer que nós somos como se fôssemos criadores do nosso próprio destino, pelo uso da nossa liberdade, né? Dos potenciais que nós temos. E na terceira parte do livro, que é dividido em 3 partes, né? Nessa terceira parte fala das potências da alma. Aí é uma maravilha. Ele vai falar desde a vontade, né, que é a principal potência, vai falar da consciência, do livre-arbítrio, do pensamento, né, do amor, da dor. Então o Leon Denis ele é muito assim, muito profundo no que ele coloca, porque ele sente, né, o que escreve. E sabe que ele fazia as palestras, né, as viagens que ele realizava profissionalmente, fazia as palestras também para ajudar as pessoas, e por intuição dos seus mentores espirituais, que eram Joana d'Arc e Jerônimo de Praga, ele foi intuído a escrever. Então os livros, né, a maior parte dos livros surgiram em decorrência dessas palestras que ele fazia, né? E como ele trouxe reflexões à frente do seu tempo, né? Porque ele fala que essa filosofia da escola, sem luz, das universidades, sem vida, sem calor, né, trazem um desânimo precoce e um pessimismo que são ameaças terríveis para o futuro. E o futuro da época dele, essa obra é de 1919, que foi publicada no início do século, exatamente, o Copyright é de 1919. E o futuro daquela época é o nosso presente de hoje, porque nós enfrentamos tudo isso. Melancolias, depressões, ansiedade. Estimulado pelo materialismo, né? Pelo materialismo. Por isso que a necessidade desse componente, né, espiritual. Inclusive, a gente pegando, por exemplo, o Camilo Castelo Branco, que tem o Espírito, que tem uma obra publicada pela FEB, né, Memórias de um Suicida. Ele era um acadêmico, um grande literário da língua portuguesa, e suicidou-se aos 65 anos, porque tornou-se cego, né? E era um materialista naquela encarnação. Já o Leon Denis também ficou cego, mas ele tinha essa fé
do objetivo, da destinação da alma e da sua natureza. É tão interessante, Maíra, que ele até aprende o braille para poder continuar os seus estudos, as suas leituras e as suas escritas, né? E eu acho que é por isso que ele vem nos falar, então, que ele até coloca aqui, né? É preciso ensinar o ser humano a conhecer-se, né? A desenvolver aí todas essas potencialidades, né? A vontade, né? Sob o ponto de vista dos seus fins, né? As forças latentes que nele dormem, né? Então ele vai falar sobre isso no livro e uma dessas forças é o pensamento. Então no gostinho de leitura de hoje, a gente vai ler uma parte do capítulo 24, que se intitula A Disciplina do Pensamento e a Reforma do Caráter. O pensamento, dizíamos, é criador. Não atua somente em roda de nós, influenciando nossos semelhantes para o bem ou para o mal. Atua principalmente em nós, gera nossas palavras, nossas ações e com ele construímos dia a dia o edifício grandioso ou miserável de nossa vida presente e futura. Modelamos nossa alma e seu invólucro com os nossos pensamentos. Estes produzem formas, imagens que se imprimem na matéria sutil de que é o corpo fluídico ou de que o corpo fluídico é composto. Assim, pouco a pouco, nosso ser povoa-se de formas frívolas ou austeras, graciosas ou terríveis, grosseiras ou sublimes. A alma se enobrece, embeleza ou cria uma atmosfera de fealdade. Segundo o ideal a que visa, a chama interior aviva-se ou escurece-se. Não há assunto mais importante que o estudo do pensamento, seus poderes e ação. Então, a nossa indicação do programa de hoje é O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis.